na responsabilidade do culto, mas eu vou falar de uma outra missão. Uma outra missão que eu e que você, que todos nós que aqui estamos, precisamos a partir de 2021, a partir do dia 1º de janeiro, 2020 já foi, tá? Tem 10 dias, dá para fazer alguma coisa? Dá, ou se dá, com certeza, mas vamos contar a partir do dia 1º de janeiro para frente, irmão, certo? É o ano de 2021, todos nós vamos iniciar com uma missão muito grande, e aí nós vamos falar sobre isso. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia já, Salmos 128, Salmos 128, enquanto os irmãos estão abrindo aí o exemplar da sua Bíblia Sagrada aí, o nosso irmão auxiliar de secretaria aqui, né, o nosso irmão Ezequias, estará entregando para os irmãos aí no final do culto a sua credencial de membro e de obreiro, que já está atualizada aí para a glória de Jesus, irmãos, amém? Está passando a pandemia, já teve condições da gente correr atrás aí, né? E de organizar. Então, se você já acertou os R$5, amém. Se você ainda não acertou, irmãos, amém? Nós precisamos aí, né? Que você acerte com o nosso irmão Ezequiel os R$5 da sua credencial aí. E aí, durante 3 anos, você vai ficar em paz aí, sem ninguém te cobrar mais nada, amém? É 3 anos com a credencial válida na sua mão, 21, 22 e 23 inteiro. Só no comecinho de 2024, né? Se Jesus não tiver vindo até lá, aí nós vamos precisar revalidar novamente aí, ou se tiver algum irmão que for consagrado aqui na igreja, que precisa também de uma renovação. Amém, igreja? Salmo 128, queridos. Vamos ver o que o salmista fala aqui. Esse salmo aqui está na responsabilidade do salmista Salomão, né? Assim diz a palavra do Senhor. Depois que os irmãos assentarem, que os irmãos sentarem, os irmãos não fechem a Bíblia, amém? Os irmãos estejam acompanhando a palavra junto conosco aí, né? Que é muito importante aí para nós esmiuçarmos verso por verso aí dos Salmos 128. A palavra do Senhor nos diz assim. O tema deste salmo em outras Bíblias, na minha não está assim, né? Só está cânticos de degrau, mas em outras está assim: aquele que teme a Deus será abençoado em sua família. Aquele que teme a Deus será abençoado em sua família. Alguém pode dizer amém aí, igreja? Graças a Deus. O verso 1 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Assim é abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe de Sião todos os dias da tua vida, para que vejas a prosperidade de Jerusalém, e vivas para ver os filhos de teus filhos. Paz seja sobre Israel. Querido Deus e Pai, é com muita alegria em nossos corações que tivemos esse privilégio de mais uma vez ler a tua palavra. E rogamos agora, querido Deus, ao teu amado Espírito Santo, que esteja nos inspirando, que esteja, Deus, preparando os corações, a nossa mente, o nosso saber, para que possamos, ó Deus, fazer o melhor uso da tua palavra nesta noite, para a nossa edificação espiritual. Precisamos muito, ó Deus, deste alimento. E é por isso que nós rogamos, meu Deus, que tu venha nos fortalecer e nos dar graça. No nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Pode tomar assento, se o irmão quiser ficar com a sua Bíblia aberta aí, pode ficar, amém? Em nome do Senhor Jesus. Irmãos,
provavelmente eu estarei ministrando para os irmãos aqui na igreja, além de hoje, só o ano que vem, tá? Bem provável, né, que nós temos bastante obreiros aí para pregar nesses 10 dias, que restam ainda para encerrar o ano de 2020, então eu devo aí, né, voltar aí para pregar, para ministrar, só no ano que vem, em 2021. Tendo por base, irmãos, essa minha afirmativa, eu gostaria então de trazer uma mensagem este ano para os irmãos, um resumo de 2020, e trazer ao coração dos irmãos também uma mensagem de expectativa, uma mensagem de reflexão, para que você, querido irmão, querida irmã jovem que aqui está nesta noite, possa já ter por base o que nos espera em 2021 e quais as formas que nós podemos, amados, estarmos nos preparando de antemão, ou estarmos, queridos irmãos, buscando algo de especial sobre a nossa vida, para que nós possamos enfrentar as nossas dificuldades de 2001, que com certeza terão também, mas de uma forma mais calma, mais leve. Não estou dizendo tomando aí ansiolítico, ou remédio para depressão, ou muito menos aquela maracujina, diz que é excelente para dar uma acalmada nos nervos. Não, irmãos, tudo isso nós teremos um 2021 debaixo das bênçãos de Deus, ainda que seja um ano difícil, irmão Olei, ainda que seja um ano de dificuldade, nós estaremos superando ele e virando para 2022, respirando alegremente por termos participado de mais um ano, assim como nós estamos encerrando agora 2020. Amém, igreja? O Salmo 128, queridos irmãos, ou seja, desde o Salmo 120 até o Salmo de número 134, são 15 salmos. 15 salmos, queridos irmãos, que a história bíblica nos diz, que o povo de Israel, eles entoavam esses cânticos do degrau, cânticos de subida a Jerusalém, a Deus, quando eles estavam em peregrinação para a terra prometida, ou seja, para a cidade de Jerusalém, onde ali eram realizadas as festas obrigatórias para o povo adorar a Deus. Então eles saíam das suas fazendas, dos seus sítios, das suas moradas, no interior de todo Israel, e peregrinavam, muitas famílias caminhando, andando, para ir para Jerusalém, para adorar o Deus Altíssimo, como havia Deus determinado. E nessas caminhadas, que eram de muitas horas, dias, amados irmãos, eles cantavam esses salmos, esses cânticos de degraus aí, desde os 120 até os 134 pelo caminho. Ou seja, o Salmo 128 é um desses cânticos de louvor e de adoração a Deus, que o povo pelo caminho entoava constantemente a Deus, até chegar na cidade santa, para ali glorificar e exaltar o seu Criador. Nos diz a Escritura, queridos irmãos, que eles iniciam esse salmo de adoração a Deus com a seguinte frase, né? Bem-aventurado, bem-aventurado. Aqui, amados irmãos, as Escrituras, na sua tradução original, quando se lê bem-aventurado, nós vemos isso muito acontecendo com frequência, principalmente em Salmos. Quando se diz bem-aventurado, significa muito feliz. Toda vez que você lê esta palavra bem-aventurado, significa muito feliz, seja ele, seja ela, por isso ou por aquilo. Muito feliz, seja ele, seja aquela, por isso ou por aquilo. E o interessante, amados irmãos, que este Salmo 128,
ele fala sobre a família. Fala sobre a família. Como de domingo também é um culto de família também, importantíssimo nós falarmos também sobre a família, amados, tá? Aqui fala que a família será ricamente abençoada por Deus para aquele que teme ao Senhor. Então, quando se inicia, queridos irmãos, falando sobre bem-aventurança aqui, sobre bem-aventurado, sobre muito feliz, está já dizendo o povo judeu, o povo de Israel, que seria muito feliz todas as famílias que servissem ao Senhor como seu Deus, como a sua rocha forte, como a sua fortaleza. Não é verdade, amados? Nós, quando deparamos com esta palavra aqui de Salmo 128, irmãos, o que nos vem à mente instantaneamente, né? O que nós pensamos? Meu Deus, em pleno século 21, quando se estão pregando aí fora uma desagregação da família tremenda, a família está se desintegrando, queridos irmãos, aí fora, porque homens estão criando as tais leis, que estão criando uma outra forma de família, amados irmãos, para que a sociedade possa se adequar ao momento moderno com que nós estamos vivendo hoje. Então, ou seja, as famílias, muitas em grande parte, em todo o globo terrestre, está numa fase de desintegração, ou seja, pais, separações, divórcios, de uma forma tremenda, muito gigantesca, acontecendo nos nossos meios sociais hoje em dia da sociedade, filhos abandonando as suas casas para viver conforme os seus desejos, filhas abandonando as suas casas para viver conforme as suas vontades, viajando para cumprir os desejos, os sonhos do seu coração, com o que está se pregando hoje, queridos irmãos, na nova forma de viver a família. Então, ou seja, quando nós lemos aqui Salmos, querida igreja do Senhor, nós vemos que esta promessa é para todos nós, é para todas as famílias. Agora, o que nós observamos aí fora, queridos irmãos, é uma prática totalmente distorcida das escrituras sagradas que está acontecendo hoje no nosso meio. E às vezes nós que fazemos parte do corpo de Cristo, queridos irmãos, sofremos também terrivelmente esta influência do mundo para dentro de nós. Quando nós olhamos lá o STJ, o Congresso Nacional se reunindo para criar leis, queridos irmãos, que façam a união, o ajuntamento de pessoas do mesmo sexo, que tenham todos os direitos que uma família normalmente tem, irmãos. Nós vemos e enxergamos aí uma grande afronta contra as escrituras sagradas. Usa-me. Irmãos, quando nós louvamos ao Senhor com aquele hino que nós louvamos aqui nesta noite, irmãos, isto significa que com o nosso lábio, nosso coração, nós estamos dizendo dessa forma: Senhor, usa-me da forma que o Senhor quer, ainda que seja difícil aos olhos de quem está aí na sua casa, aí no seu meio social que você vive, ouvir uma palavra dessa. Mas nós precisamos falar, irmãos, nós precisamos falar da palavra, do que é que Deus se agrada e do que é que o nosso Pai Celestial não se agrada. É necessário falar. Então, quando nós falamos, amados, que nós teremos um ano de 2021, que nós teremos uma missão, desafio tremenda para ser realizada, amados, é com respeito,
nós mantermos os bons costumes, os preceitos da palavra de Deus, nós mantermos os valores da família, nós mantermos a nossa fé cristã estruturada, orientada na palavra de Deus, para que nós possamos, queridos, suportar as adversidades que estiver vindo sobre nós aí em 2021, com garra, com força, com vigor, e superar com alegria, e superar com felicidade, porque nós estamos debaixo da bênção do nosso Deus. Quando nos diz aqui, queridos irmãos, muito feliz então, aqui esse primeiro verso aqui, todos nós, muito feliz, a palavra de Deus aqui, o salmista Salomão já acrescenta aqui nesse louvor que o povo judeu entoava ao Senhor, muito feliz aquele que teme ao Senhor, muito feliz aquele que teme ao Senhor. Essa é a primeira coisa que ele fala, que muito feliz será eu e será você em 2021, amados irmãos, se nós temermos ao Senhor. Se nós temermos a Deus em 2021, nós seremos muito felizes. Agora, queridos irmãos, olha um motivo muito importante aí, queridos irmãos, para nós temermos a Deus. Nós conseguimos temer algo ou alguém que nós não conhecemos? Então essa é a primeira consideração acerca de temer a Deus. Para nós temermos ao Senhor, queridos irmãos, primeiramente nós precisamos reconhecer quem é Ele para ser temido. E geralmente, amados irmãos, geralmente nós temos muito pouco conhecimento de Deus. Nós reconhecemos muito pouco do nosso Altíssimo. Uma vez não tendo o temor de Deus suficiente no nosso coração, é aonde quando aparece a pandemia, é aonde quando aparece morte dentro da nossa casa, aparece tragédia na nossa caminhada, nós ficamos totalmente desesperados, igreja do Senhor. Nós conseguimos saber o que nos espera aí essa janelinha 2021? Ou esses 10 dias aí para encerrar o ano? Não sabemos, de forma nenhuma. Mas se nós tivermos o temor de Deus, queridos irmãos, nós vamos superar, passar por cima e vamos cantar o hino da vitória. Louvado seja Deus. Mas para que esse temor de Deus esteja no meu, esteja no seu coração, primeiramente, nós precisamos reconhecer quem é essa pessoa, esse ser que nós temos que adorar, que nós temos que temer Ele. Nós temos que reconhecer, amados, que Deus é majestoso, que Deus é soberano, que Deus é poderoso, que Deus é forte, que Deus é bondoso, que Deus é onipotente, que Deus é justiceiro. Nós precisamos reconhecer, queridos irmãos, o senhorio do nosso Deus sobre a nossa vida. Louvado seja Deus. Se nós reconhecermos tudo isso, queridos irmãos, aí nós vamos temer a Ele. Deus é grande, como as crianças cantam aqui, Deus é grandão, né? Se a gente reconhecer, irmãos, na mensagem de quinta-feira que nós estávamos falando sobre nós sermos gratos a Deus, sobre nós sermos gratos ao nosso Deus, reconhecer
tudo que Ele tem feito por nós, queridos irmãos, como Deus, como Senhor da nossa vida, que tudo que nós fazemos para dar graças a Ele ainda é pouco ainda, diante de tantas bênçãos que Deus manifesta sobre a nossa vida. Nesta mensagem devocional aqui nesta noite, irmãos, nós precisamos conhecer melhor quem que é que nós devemos temer. Nós precisamos conhecer melhor quem que nós vamos temer. Mas para nós conhecermos quem nós vamos temer, amados, nós precisamos também conhecer quem somos nós primeiro. Se você vai conhecer a Deus para depois temer a Ele, primeiro você tem que se conhecer primeiro para depois ter o temor de Deus aí no seu coração. Sabia isso, irmãos? É meio difícil de entender, né? Mas procure aí entendimento nesse momento aí. Para nós temermos a Deus, primeiramente nós temos que conhecer, reconhecer quem que é que nós vamos estar temendo. Em segundo ponto, nós temos que conhecer primeiramente a nós, para depois temer a Ele. Interessante isso, né? Não é verdade? Quando nós falamos desta forma, jovem Ezequias, nós estamos querendo dizer o seguinte: se você acha que você é o bom da boca, que você é o bambambam, que você é o fortão, que você é o bonitão que não precisa de Deus, que você tem força, que você tem recurso financeiro para sustentar você num leito de enfermidade, ou quando uma porta de emprego se fecha, ou quando um problema acontece na sua vida, na sua jornada, quando você tem essa percepção que com a força do seu braço, com a força do seu conhecimento, você consegue vencer todas as coisas. Eu até me lembrei daquela palavra agora que o Senhor Jesus falou assim: Pai, graças eu te dou por ter ocultado estas coisas aos sábios e entendidos e a revelado aos teus pequeninos, que somos nós, né? Deus, irmãos, ocultou essas coisas ao coração dos sábios e entendidos por causa do seu ego, da sua ignorância, da sua arrogância. Eles se acham poderosos por causa do dinheiro, do conhecimento e da posição. E sabe o que acontece? O temor de Deus está longe do coração deles. O temor de Deus está longe do coração deles. Mas quando eu e você, nós reconhecemos, quando eu e você reconhecemos que nós somos miseráveis pecadores, quando eu e você, nós reconhecemos que nós somos falhos, que nós somos carentes da graça de Deus, que nós somos insuficientes, por mais, irmão, recurso que nós temos, conhecimento que nós temos, mas nós somos insuficientes, queridos irmãos, para dar oxigênio para o nosso corpo, 1 minuto sequer. Nós somos incapacitados, queridos irmãos, quando nós reconhecemos que nós somos pequeninos, que nós somos incapacitados para fazer qualquer coisa, queridos irmãos, sem ser permissão do nosso Pai Celestial. Isso, o que acontece? O temor de Deus não vem no meu e no seu coração. Mas para o temor vir no meu e no seu coração, amados, nós precisamos reconhecer que nós somos tudo isso: incapacitados, insuficientes, pecadores, falhos, carentes da graça de Deus, pequeninos, humildes, simples. Aí sim, quando nós reconhecemos tudo isso, aí nós estamos abrindo uma porta grande, irmãos, para o temor de Deus, entrar aí dentro do meu e do seu coração. O salmista diz: muito feliz aquele que teme ao Senhor. Então, muito feliz é eu e você, em todos os dias da nossa vida, em todos os anos, em todas as adversidades que nós vamos enfrentar em 2021, amados.
por nós termos o temor de Deus no nosso coração, nós seremos muito felizes. E acrescenta aqui a palavra ainda no verso 1 ainda, amados, que além de nós termos o temor de Deus no nosso coração, olha o que está escrito aí no verso 1 aí. Está dizendo assim: e anda nos teus caminhos. E anda nos teus caminhos. Sabe o que significa, irmãos, andar nos caminhos de Deus? Significa viver em obediência à palavra. Significa viver em obediência à palavra, aos mandamentos de Deus. E nós, como seres humanos que somos, irmãos, nós temos uma dificuldade muito grande de lidar com isso. Nós temos uma dificuldade muito grande para se lidar com essa obediência à palavra de Deus. Porque nós temos dentro de nós aí uma carne que é poderosa, uma estrutura física que é poderosa, que ela foi formada da terra, queridos irmãos, e que ela tem tendência às coisas do mundo, às coisas mundanas. Nós temos aquela facilidade de lidar com o temor de Deus, com a obediência à palavra, a estar nos caminhos de Deus, quando nós estamos doentes, quando nós estamos aflitos, quando nós estamos no meio de uma pandemia, quando nós estamos passando problema sério na nossa família, aí nós temos uma certa facilidade de nos aproximarmos do nosso Criador e abandonar ali o nosso mau caminho e obedecer a palavra de Deus e os teus mandamentos. Mas quando a gente se sente um pouquinho dono do nosso nariz, quando a gente se sente que a nossa estrutura está melhor, a gente costuma dar uma desviadinha para a direita, costuma dar uma desviadinha para a esquerda, costuma ir para lá e para cá, costuma fugir do foco. Fugir do foco. Tremendo, né, irmãos? Tremendo, né? O que vem a ser o temor de Deus, irmãos? O que vem a ser temor? Que nós estamos aqui sendo ensinados pela palavra, pelo Senhor aqui, que nós precisamos ter esse temor de Deus no nosso coração aí, para que muitas bênçãos de Deus aconteçam sobre a nossa vida. O que significa o temor? Significa, amados, reverência e respeito a Deus. Reverência e respeito diante de Deus. Significa, irmãos, nós temos confiança no Senhor. Quando você tem temor de Deus no seu coração, significa que você tem confiança, significa que você tem respeito por Deus e pela sua palavra. Tudo isso, amados, significa, mais profundo ainda, que nós temos submissão ao Senhor. Quando você tem temor de Deus no seu coração, significa que você é submisso ao Senhor. E quando nós somos submissos, quando nós temos confiança, quando nós temos, queridos irmãos, aquela proximidade diante de Deus, isso significa que torna as coisas muito mais fácil para Deus nos abençoar. Aí o verso 2, queridos irmãos, vem as bênçãos, né? Aí o verso 2 vem as bênçãos. Olha o que diz aí. Primeira bênção: comerás do trabalho das tuas mãos. Comerás dos trabalhos das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. Comerá dos frutos do teu trabalho, das tuas mãos. Feliz você será e te irá bem.
3 grandes promessas, queridos irmãos. 3 grandes promessas, queridos irmãos, dadas aqui pela palavra de Deus, para aquele que teme a Deus e anda nos teus caminhos. Certo? Qual que é o alvo que nós temos que buscar então, irmãos? É sustento diário para a nossa vida? Felicidade? Que tudo nos vá bem? Esse é o foco principal, é o alvo que nós temos que buscar, queridos irmãos? Não. O alvo principal que nós precisamos buscar nesse finalzinho de 2020, né? Para os irmãos depois não puxar meu orelha que falta 10 dias ainda, né? E para 2021, queridos irmãos, o alvo principal que nós precisamos ter é Deus. Será que os irmãos entenderam o que eu falei? O alvo principal que nós precisamos buscar e precisamos ter em 2021, irmãos, nesse finalzinho de 2020, é Deus. Ele é o principal alvo que nós temos que buscar. Através de tudo que nós aprendemos aqui, o que vem a ser temor dele, de que forma que nós devemos buscar esse temor, de que forma que é andar nos teus caminhos, de que forma que nós devemos andar, o que é temor? Esse é o alvo mais difícil de nós atingirmos. Mas nós precisamos focar, Deus, 2021 na minha vida é 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 Deus. Aí quando nós, irmãos e irmãs, colocamos Deus como nosso foco, o Senhor dos exércitos, na frente da nossa batalha, mas com aquela inteireza de coração mesmo, irmãos, aí vem as consequências. Aí vem as consequências sobre as nossas famílias, amados. Aí vem as consequências do nosso temor a Deus, de andar no caminho dele. Aí vem as consequências, o foco, o alvo é Deus, e as consequências, elas surgem. Aí sim, comerás do fruto das tuas mãos. Para você, querido irmão, querida irmã, junto com a sua família, conseguir colocar ali o prato de comida na sua mesa, deixar a sua estante abastecida, a sua prateleira abastecida, deixar a conta de energia elétrica em dia, a conta de água em dia, deixar, queridos irmãos, o sapatinho no pé sempre em dia, uma roupa de vez em quando diferente em dia, deixar os medicamentos que você precisa sempre lá à disposição, lá na prateleira lá, deixar o seu aluguel em dia, a situação da sua casa em dia. Quando eu falo isso, irmão, está falando materialmente, tá? Então, para você deixar todas estas coisas em dia, queridos irmãos, para você deixar tudo isso em dia, é só ter o temor de Deus e andar no caminho dele. Louvado seja Deus. Isso significa, queridos irmãos, nós colocarmos a palavra de Deus nos nossos pés, certo? Para iluminar os nossos pés, iluminar o nosso caminho, né? Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Tanto perto como longe, nós estamos enxergando para onde a gente vai passar, e as dificuldades, queridos irmãos, elas vão sumir. Para que você tenha condições de levar o sustento para dentro da sua casa, a porta do emprego tem que estar aberta, e ela vai continuar aberta em nome de Jesus. A sua saúde precisa estar boa, não é verdade, irmão e irmã? Então em 2021 a sua saúde será ótima. A porta do emprego vai continuar aberta em nome do Senhor Jesus. O salário, a renda vai cair lá na sua conta em nome do Senhor Jesus.
Louvado seja Deus. A segunda questão aqui, a segunda promessa, fala que serás feliz. Serás feliz. Aquele que teme a Deus e anda nos seus caminhos, será feliz. Quem, amados irmãos, gosta de ter felicidade? Quem gosta de ser feliz? Aqui está o segredo para a felicidade, amados. Quantas vezes no decorrer deste ano de 2020, nós ficamos mais tristes do que felizes, mais preocupados e angustiados, amados, no seio da nossa família, do que ter a felicidade no nosso coração. Será que não faltou um pouquinho mais de temor de Deus na nossa vida? Será que não faltou um pouquinho mais, queridos irmãos, andar nos caminhos do Senhor? Já perceberam então, irmãos, qual que é a missão, desafio que nós vamos ter para 2021? Não venha a ser, porventura, se aproximar mais diante do nosso Criador, do nosso Senhor? Irmãos, ser feliz aqui que está dizendo a palavra aqui, queridos, não significa que nós teremos um ano aí extraordinário em 2021. Não significa, queridos irmãos, que nós não estamos sujeitos às doenças, não significa que nós não estaremos sujeitos a algumas dificuldades familiares, não significa, amado irmão, amada irmã, que a porta do emprego talvez não se feche para nós, não significa, querido irmão, querida irmã, ser feliz, que no ano de 2021, o Senhor talvez não venha recolher ninguém no nosso meio, no seio da nossa família. Não. Pode ser que tudo isso aconteça, de nós perdermos ente querido, perdermos familiares, pode ser que aconteça de alguma doença dar uma encostadinha na gente, pode acontecer da gente ter que enfrentar uns probleminhas com queda de renda, com porta de emprego fechada, pode ser que aconteça, amados. Mas ser feliz significa que nós vamos ter uma ótica, uma visão espiritual para enfrentar essas adversidades da vida, queridos irmãos, que podem surgir na nossa caminhada. Certo? Essa mesma palavra que estamos ministrando aqui hoje, irmão, nesta noite, ela já fazia parte de nós lá em 2019, quando nós estaríamos entrando em janeiro. Faz de conta, irmãos, que eu estou pregando aqui em dia 20 de dezembro de 2019, irmãos. 2020, nós poderemos perder entes queridos, nós poderemos ter uma pandemia, nós poderemos passar por dificuldade, mas se nós tivermos o temor de Deus no nosso coração e andarmos nos teus caminhos, nós teremos um ano de 2020 feliz. A gente já poderia ter se preparado lá atrás para esse ano, né, irmãos? Mas o cristão que anda realmente debaixo da palavra de Deus, com toda certeza, com todos os problemas que enfrentou no decorrer deste ano, você está encerrando o ano de 2020 com muita felicidade, sim, no teu coração, ainda que as adversidades foram difíceis, mas você está aqui nesta noite para adorar e glorificar o teu Criador, reconhecendo o senhorio dele na sua vida, porque nós estamos chegando bem ao final deste ano. Louvado seja Deus. E tudo te irá bem. Quem não quer, irmão, que todas as coisas fluam bem para nós, não é verdade?
Nós desejamos que as coisas fluam tudo bem, mas fluir bem também é a mesma coisa do que a felicidade que eu havia falado, né? Pode ser que vai ter alguma pedrinha para a gente pular lá na frente, algum buraquinho para a gente se desviar dele, alguma adversidade para nós enfrentarmos cantando o hino da vitória, mas nós seremos vitoriosos, louvado seja Deus. Agora está mais fácil aqui, irmãos. O verso 3 diz assim: a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. A tua mulher será como a videira frutífera. Videira, uvas. Uva vem vinho. Vinho, símbolo de alegria na Bíblia, né? Então o que acontece? Quando se fala em videira, se fala em vinho, se fala em alegria, irmãos. Então a sua esposa que vai estar com você do seu lado em 2021, o seu esposo que vai estar com você do seu lado ali, vocês vão viver uma completa alegria, uma completa harmonia, louvado seja Deus. Vai ser um ano muito abençoado dentro da sua casa, no seio da sua família, em 2021, louvado seja Deus. Haverá muita união no contexto da sua casa e da sua residência, para você que tem o temor de Deus e anda nos caminhos do Senhor. Mas se fugir do temor de Deus, se fugir dos caminhos do Senhor, aí vem desintegração familiar, destruição, rompimento familiar, tristeza, choro, criança para um lado, criança para o outro, aí aquele desespero que todos já conhecem aí. Aqui diz o seguinte, ainda o verso 3: os teus filhos como plantas de oliveira à roda da sua mesa. Plantas de oliveira, toda a casa tinha que ter oliveira, irmãos. Simbolizava óleo, simbolizava azeite, que todos tinham que ter ali. Todos tinham que ter filhos dentro da sua casa. Aquilo lá simbolizava força para o pai, simbolizava respeito dentro da casa, simbolizava respeito, segurança para os pais quando ficassem velhinhos. Tinha vários filhos ali que dariam sustento para os pais ali na sua velhice, né? Então, para que você tenha também filhos abençoados, uma casa abençoada, prolongada, querido irmão, querida irmã, é temor de Deus e afastar-se dos maus caminhos, louvado seja Deus. Se você não tem essa situação hoje na sua vida, há tempo de resgatar e de buscar, louvado seja Deus, com planto, com oração, com busca na presença do Senhor. Assim diz: abençoado é o homem que teme ao Senhor. Então você será cheio de presentes do céu sobre a sua vida, pelo fato de você temer a Deus no seu coração em 2021. Então receba esta bênção, essa promessa aí: eu vou ter um ano de 2021 abençoado, a minha casa, a minha família, o meu lar, a minha igreja, em nome do Senhor Jesus. O verso de número 5: o Senhor te abençoe de Sião todos os dias da tua vida, para que vejas a prosperidade de Jerusalém, lá do alto céus, irmão, do seu trono de glória, todos os dias da sua vida, desde agora para sempre, serão abençoados pelo Senhor, louvado seja Deus. E vivas para que ver os filhos dos teus filhos, e você verá os teus netos, você verá os seus bisnetos, você verá a sua casa totalmente cheia, você vai dar risada com os seus netos, né? Igual eu faço com os meus, né? Eu pego meus netos no colo, um para cá, outro para lá, e choro. Às vezes eu dou risada, às vezes eu choro de alegria, né? Cada vez que eu vejo um neto meu para lá e para cá, eu falo: meu Deus, é a palavra do Senhor se cumprindo, obrigado Jesus. É o Salmo 128 se cumprindo, obrigado Senhor, muito obrigado. Irmãos, é difícil de agradecer na dor. Domingo passado, irmão, faz uma semana hoje, a minha nora, né? A mulher do meu filho Henrique, ela abortou o bebezinho que ela estava grávida, né? Então eu seria avô do 6º netinho. Já tinha até feito já o exame, já era um menininho já, mas com 2 meses e pouquinho ela pegou e abortou, né, irmãos? Não conseguiu segurar, né? Então foi um momento,
Semana passada, final de semana bastante dolorido para mim, para minha casa, para minha família. Já estávamos ali dobrados, joelho no chão, orando por aquela criança, e o Senhor achou por bem levar para a mansão celestial, né, irmãos? Seja feita a vontade de Deus. Deus sabe todas as coisas. Foi dolorido, mas Deus sabe todas as coisas, né? Deus sabe de tudo. Então, irmãos, isso nos alegra. Para conseguir então, queridos irmãos, esse temor de Deus aí no ano de 2021, para finalizar, como que eu faço para conseguir? Nós precisamos, irmão, ter uma missão muito forte em 2021, que se chama essa missão oração. Precisamos orar muito mais do que nós estamos orando. Quanto mais nós oramos, irmãos, canalizamos em Deus a nossa vida, mais o nosso temor, mais o nosso reconhecimento por Ele aumenta, e mais nós reconhecemos que somos pecadores. Sabe, irmãos, o que nós precisamos fazer para nós sermos mais tementes a Deus, irmãos? Nós precisamos jejuar mais, resgatar aquele princípio do jejum que nós tínhamos aí, muito fervoroso uns anos atrás aí, né? Precisamos orar mais e jejuar mais em 2021. Sabe o que nós precisamos fazer mais em 2021, irmãos? Iniciar o ano de 2021 lendo a Bíblia Sagrada. Assumirmos como foco, como alvo, ler a Bíblia Sagrada o ano inteiro. Até o final do ano eu quero ler a Bíblia Sagrada. Conhecer mais a palavra, se dedicar mais a ela, irmãos. Buscar mais em Deus. Sabe o que significa, irmãos, em 2021? Sermos mais fiéis aos cultos. Se nós chegamos no nosso culto uma vez por semana, aumentar para 2, aumentar para 3, quem tem condição para 4, quem tem condição para 5, estarmos mais na igreja, mais ouvindo a palavra de Deus, mais tendo oportunidade para o nosso crescimento espiritual. Sabe o que nós precisamos mais, irmãos, para adquirir temor em 2021 também? Sermos mais fiéis a Deus, nas nossas ofertas, nos nossos dízimos, nas nossas contribuições, irmãos, para que o temor de Deus aumente em nosso coração. Irmãos, precisamos participar da ceia do Senhor para encerrar. Quantos irmãos que nós temos sentido falta no dia da Santa Ceia? Meu Deus, irmãos, quando é distribuída a Santa Ceia aqui, eu dou uma batida de olho ali nos cálices ali. Tem Santa Ceia que nós temos menos de 80 irmãos participando da Santa Ceia. Menos de 80 irmãos. Nós já tivemos mais de 100 irmãos participando da Santa Ceia. Muitos ficam em casa, não quer nem que leve a Santa Ceia. Irmãos, como que nós vamos adquirir mais temor de Deus no nosso coração, se nós não temos aquela consagração, aquela santificação, para que esse temor de Deus venha, para que a gente se desvie do caminho, que nós sejamos abençoados? Amém, irmãos? Deus abençoe a todos aí, um ótimo final de ano, um Natal muito abençoado na próxima sexta-feira a todos vocês. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês, no nome do Senhor Jesus, amém? Nosso irmão presbítero Ailton agora está para encerrar o culto em nome de Jesus, amém? As palmas, louvam ao Senhor.